Oi pessoal, nós voltamos aqui de novo com a doutora Fernanda Coimbra Miyazato. Ela vai falar hoje com a gente sobre normas éticas na reprodução assistida. Eu estive aqui a última vez conversando com ela, ela me falou um pouquinho dessas normas. Eu achei interessante passá-las para vocês, tá bom? Agora fiquem com ela aí. Olá, como a gente disse, a gente vai começar hoje então falando sobre as normas éticas na reprodução assistida. Meu objetivo seria então falar para os pacientes quais são as regras que a gente tem que assistir na reprodução. O que seria? Para, com isso, ter um auxílio no que se pode ou não realizar no tratamento de reprodução assistida, o que se enquadra no Código de Ética Médica. O Conselho Federal de Medicina publicou em maio de 2013 no seu site a última atualização da resolução de 2010, em que ele enfatiza a segurança da saúde da mulher e defesa do direito reprodutivo para todos os indivíduos. Essa resolução ela é muito importante porque no Brasil não existe uma legislação para regulamentar a prática nos tratamentos de reprodução assistida. Então, quando foi feito esse código de ética, quais são as considerações que o Conselho Federal de Medicina levou para elaborar? O que ele considerou? Ele considerou a infertilidade humana sendo considerado um problema de saúde. Ele considerou o Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu a união estável homoafetiva, ele elaborou um código de ética para esses casais também. E a necessidade de harmonizar o uso dessas técnicas novas com o princípio de ética. Então, quais são as regras para a aplicação das técnicas de reprodução assistida? Elas só vão poder serem usadas quando existir uma probabilidade de sucesso. Não pode existir um risco grave de saúde, nem para a paciente que está fazendo o tratamento, nem para sua possível prole. E ele determina que a idade máxima da candidata ao tratamento seja de 50 anos. Então, as outras regras para aplicação seriam, o que seria importante? O consentimento informado, ele é obrigatório. Nesse consentimento vai ter que estar detalhado para o paciente, para o casal, os aspectos médicos das técnicas que eles vão estar usando na reprodução assistida, as chances de sucesso, ter informações de caráter jurídico, ético e econômico. Tudo isso detalhado então no consentimento que o casal deverá assinar para confirmando que pode ser realizado o tratamento. Essas técnicas, o que é importante, Ju? Não vão poder ser utilizadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, com exceção de casos em que se tenta se evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. Essa é a única exceção que se pode selecionar o sexo, então. Importante também que o Conselho Federal determinou é o número de embriões a serem transferidos no tratamento de fertilização in vitro. E esse número ele é determinado considerando a idade da mulher. Então, a mulher que tenha menos de 35 anos, 35 ou menos, então, ela vai poder transferir até 2 embriões. A mulher que estiver entre 36 e 39, ela pode determinar até 3 embriões na sua transferência. E entre 40 e 50, vai poder ser transferido até 4 embriões, nunca excedendo esse número de 4 embriões. E é importante também saber que quando existe um caso em que é realizado por doação de óvulos ou embriões, a idade da doadora desses óvulos ou embriões é que é considerada para ser aplicada a regra. Então, a doadora que deverá ter menos de 35 anos, então nesse caso a receptora vai poder receber até 2 embriões, independente se ela tenha mais do que 40 anos.
Outras regras para aplicação, então, das técnicas seria permitido o uso dessa técnica nos relacionamentos homoafetivos e nas pessoas que são solteiras, ou seja, nas produções independentes. Nesse caso, tanto no caso dos casais homoafetivos e na produção independente, deve-se respeitar o direito do médico de concordar em realizar o tratamento. Então, o médico tem que concordar para definir se ele vai poder realizar o tratamento nesses casos. Existem regras também para as clínicas de reprodução assistida, tá? Quais são? Deverá ter um controle rigoroso de doenças infecto-contagiosas dos casais envolvidos e um registro que tem que ser permanente dos casos de gestação, nascimento e malformações dos fetos ou recém-nascidos que vieram provenientes dos tratamentos. Isso é obrigatório. E agora vamos detalhar as normas para doação de gametas ou embriões. O que é importante? A doação, ela não pode ter caráter nem lucrativo ou comercial. Os doadores, eles não podem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e 50 anos para o homem. E é permitida a doação compartilhada de óvulos, no caso que a doadora e a receptora fazem um tratamento em conjunto. Nesse caso, a doadora ela tem sempre a preferência sobre o número de óvulos produzidos. No caso do congelamento de embriões, os pacientes eles terão que declarar por escrito quanto ao destino desses embriões congelados, se houver divórcio, falecimento de um ou ambos e quando esse casal desejar doar esses embriões. Então, tem que estar tudo detalhado por escrito também. Agora vamos falar sobre a gestação de substituição, que é a doação temporária do útero. Deverá, então, nesses casos dessas pacientes, ter que ter um problema médico que impeça essa gestação ou contraindique a gestação, ou nos casos de união homoafetiva. Essas são as indicações do útero de substituição. A doadora temporária do útero, o que é? É a que recebeu esse embrião no seu útero e vai dar à luz ao bebê. Ela deve ter um parentesco, segundo o Código de Ética, consanguíneo até o 4º grau. E em todos os casos, essa receptora ela tem que ter uma idade limite de até 50 anos, isso é importante. E eu vou explicar o que são os graus até o 4º grau. 1º grau, ela é considerada somente mãe. 2º grau, irmã ou avó. O 3º grau seriam as tias e 4º grau as primas. Então, somente esses familiares é que podem ser as doadoras temporárias do útero para o tratamento. Qualquer exceção tem que ser solicitada ao Código de Ética Médica. E a doação temporária do útero, como na doação de óvulos, não pode ter caráter lucrativo ou comercial. O que é importante também? Um termo de consentimento informado, assinado pela paciente, pelos pacientes, que seriam os pais genéticos, e pela doadora temporária do útero. Isso tem que estar assinado antes do tratamento. Se a doadora do útero for casada ou viver em união estável, deverá apresentar também por escrito a aprovação do cônjuge ou companheiro. Também é importante. E para fazer o tratamento, deverá haver um relatório médico, um perfil psicológico, atestando condições clínicas e emocionais da doadora temporária do útero. Esse contrato do consentimento, junto com o consentimento, tem que ter um contrato entre os pacientes, que são os pais, e a doadora temporária do útero, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança. E essa
é muito importante porque esse contrato ele vai ser usado posteriormente. Nesse contrato também está detalhado que existe impossibilidade de interrupção da gravidez, com exceção de casos previstos em lei ou autorizados judicialmente. Não pode haver desistência. Então, para garantir o registro civil dessa criança pelos pacientes, que seriam os pais genéticos, logo após o parto, orienta-se a usar essa documentação, que é o contrato, que seja providenciado durante a gravidez, para que no momento do parto o registro possa sair no nome dos pais genéticos. Qualquer exceção ao código, a essas normas, o casal de pacientes que desejar realizar um tratamento que não se enquadre a essas normas éticas deverão solicitar uma autorização nominal para o Conselho Regional de Medicina. Só poderá realizar um tratamento que não se enquadre nessas normas éticas se o Conselho Regional de Medicina autorizar esse tratamento. Então, a conclusão, na verdade, é um resumo do que eu já falei, seriam que o objetivo dessa apresentação é principalmente orientar sobre quais são as opções, o que se pode ou não ser realizado pelas pessoas e casais que precisam passar por um tratamento de reprodução assistida para conseguir o objetivo de ter um filho. Muito obrigada, a equipe da Fertivitro. Então, quer dizer, pessoal, as regras existem não é porque os médicos querem, deixam de querer, não é isso, doutora? Com certeza. Então, porque tem realmente normas que regem a conduta médica. Sim, a gente tem que seguir. Então, tem que seguir o que está estabelecido nesse código de conduta, né? Sim. Então, eu achei interessante passar isso para vocês, a gente estava comentando na outra entrevista que ela fez conosco, para que vocês tenham conhecimento também de algumas coisas também que, se você pretende pegar alguém como doador, o próprio útero tem regras, tem que ter o parentesco, tem que ter o grau. Então, se informe direitinho antes, tá bom? A gente já passou aqui o básico, né? Mas se informem direitinho, porque tudo tem regra, tá bom? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada também à Clínica da Fertivitro. A gente se vê. Até mais. Tchau.